Bem-vindos a mais um episódio do Scala Cash. Estamos aqui hoje com essa mulher maravilhosa que movimenta muitos negócios aqui na cidade de Joaçaba, Jéssica Mota. Jéssica, nem vou me atrever a falar do seu currículo, vou deixar que você fale um pouquinho mais com relação a quem é a Jéssica como mãe, como empresária, como empreendedora. Tá certo. Obrigada, Ana, pela oportunidade, a todos que nos acompanham, uma alegria participar do Scala Cash, esse projeto inclusive inovador, né, que você propõe, e para trazer um tema tão importante que é o empreendedorismo, para estimular, para trocar experiência, para aprender com as pessoas. Então, parabéns. Obrigada. A minha trajetória empreendedora, por incrível que pareça, ela começa há bastante tempo. Então, meu primeiro trabalho foi aos 16 anos não empreendendo, foi numa empresa como professora de inglês. E depois, 2 anos depois, eu já comecei a trabalhar na universidade aqui, onde eu fiquei 25 anos. Uau. E talvez vocês se perguntem assim, mas uma empreendedora CLT, como assim? O empreendedorismo ele tem muitas faces. E um deles, eu acredito muito, que é o intraempreendedorismo. Com certeza. Que é a possibilidade de você, mesmo não sendo dona do negócio, colaborar para que aquele negócio cresça, inove, faça diferente, tenha mais resultados. Então, durante 25 anos como professora e funcionária de uma universidade, eu sempre tive esse olhar intraempreendedor, de olhar as oportunidades, de ser ousada, de ter coragem, de pensar em novos projetos. E aí, mais recentemente, nos últimos 5 anos, eu ingressei numa sociedade de advogados, a Cielo Sociedade de Advogados, onde estou até hoje como sócia fundadora. Há 3 anos atrás nós compramos uma empresa de marcas e patentes, a Protemark, Marcas e Patentes, que eu também sou sócia. E há 2 anos atrás eu efetivamente constituí uma terceira empresa, que é a Juridioquê, a plataforma de conteúdo jurídico contábil para a mulher empreendedora. Então hoje eu sou sócia de uma 4ª empresa, mas que não cabe aqui mencionar. Eu sou sócia fundadora dessas 3 empresas. Tá tranquilo, só 3, gente. O que é? E as 3 com esse viés jurídico, né? 2 de prestação de serviço e a outra de plataforma de conteúdo de educação jurídica e também contábil. Uau. Diga, viu? Por isso que eu disse, deixa ela falar, porque eu nem me atrevo. Mas assim, eu não posso esquecer, né? Que além disso, a gente brincava há pouco, né? Eu também sou mãe. Então eu tenho uma garota de 18 anos, a Isadora, e o Vinícius, que tem 12 anos. E no início da gravação do programa eu já tive a ligação de um deles para resolver uma treta familiar, o que é normal, quem é mãe sabe. E aí eu me desdobro na vida de empreendedora. Pedi o desligamento da universidade, agora eu ministro aulas nos cursos de pós-graduação, mas com um vínculo um pouco menor, e estou aí me dedicando a essas 3 empresas basicamente, a Cielo Protemark e a Juridioquê. Uau! Diga, respira. Respira. Lipila, não pira. E óbvio, né, Ana, que além disso tem outras ações com as quais eu me envolvo. Hoje eu sou diretora jurídica da Associação Comercial aqui em Joaçaba, da CIOC, e eu também sou presidente da Fundação CETEP, que é uma fundação sem fins lucrativos que hoje faz a gestão do Centro de Inovação aqui em Joaçaba. Então, além, né, das atribuições empresariais, eu também tenho atribuições benemerentes, dedicação sem fins lucrativos, minha doação aí para a sociedade. Isso aí, diga, com todo esse conhecimento tem que doar um pouquinho, né, para os outros também, né? Guria, tu sabe que você toca num ponto importante, né? O conhecimento, ao meu ver, ele só é importante se ele colabora. Sim. Se ele é externalizado, se ele é compartilhado e se ele pode mudar a vida de alguém. Porque o conhecimento em si mesmado, ele não tem valor nenhum, né? Exato. É aquele negócio, né? O conhecimento, sem você expor ele para os outros, ensinar para os outros, não vale de nada, né? Exato. Nossa, Jéssica, que começo, hein? Já cansaram, né? Senta eu já tô tem cansada muita também. coisa. Então vamos lá, Jéssica, para quem está começando no empreendedorismo, qual que seria, assim, a sua dica, né? Eu sei que na Juridioquê tem muitos vídeos com relação a isso, mas enfim, não, começa por aqui que é o caminho certo, né? Como a gente sabe, muitas pessoas começam a empreender sem ter muitas, falo por experiência própria também, com relação à questão de marca, com relação à questão de conhecimento e assim por diante.
quiser dar um overview para quem está começando no empreendedorismo, Eu acho que antes de falar das questões jurídicas e contábeis, o primeiro passo é o que é o teu negócio, para quem ele é, tem mercado, onde é que você está inserido. Eu acho que o primeiro passo é entender o que é o teu negócio e se esse negócio tem uma perspectiva de mercado. Legal. Porque a gente se empolga. Quando começa a empreender mais ainda, eventualmente tem um recurso financeiro, tem uma ideia, tem uma oportunidade, ou até nem tem um recurso financeiro, vai buscar externamente, achando que encontrou a solução para os problemas. E eu acho que o primeiro passo é entender, ou numa pré-incubadora de empresas, ou no Sebrae, ou com uma pesquisa de mercado, porque hoje a gente tem ferramentas gratuitas para entender se aquela ideia realmente é uma ideia que tem mercado. Eu quero abrir uma pizzaria, que é uma atividade tradicional. Onde é que você está inserido? Tem mercado? As pessoas consomem? Já tem quantas pizzarias? Tem todo um estudo, né? Tem um diferencial nesse serviço que você vai ofertar? Você é um prestador de serviço? Você é uma fábrica? Você é uma indústria? Você é uma startup? Uma empresa de tecnologia? Então, entender o que é o teu negócio, quem que é o teu público-alvo, que insumos você precisa, se você tem todas as informações importantes, porque veja, nós não sabemos tudo, mas nós precisamos saber quem sabe. Então tenha um time que congregue as habilidades e os conhecimentos necessários para que esse negócio avance. Resolvido isso, tem um mercado, tem um bom produto, um bom serviço, aí nós vamos nos preocupar com as questões jurídicas contábeis, né? Constituir uma empresa. Hoje tem muitas facilidades. Se você é, por exemplo, um prestador de serviço, você pode ser um MEI, um microempreendedor individual. O que eu recomendo é que vocês formalizem o negócio de vocês. As pessoas começam como CPF. Eu vou ver se funciona, vou atuar na informalidade e se acomodam. E ficam na informalidade por medo, por comodismo, por desconhecimento. E a informalidade não faz o empreendedor crescer. A informalidade, ao contrário do que se pensa, não protege o empreendedor. Porque depois de um tempo o empreendedor não tem lastro, né, Ana? Você vende tudo no CPF, você é manicure, você faz bolo, você vende roupa. Tudo no CPF, tudo no CPF. Cada vez mais as informações estão sendo cruzadas. Né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, você quer comprar uma casa, um carro. Onde é que está o teu lastro financeiro? Como é que você comprova que você tem renda? Não tem comprovação de renda, né? Então, assim, primeira coisa, entender o mercado, cenário. Segundo, entender que a informalidade, bem no início, pode ser aceitável, mas depois disso você precisa formalizar. Existem modelos jurídicos muito fáceis, muito baratos. Hoje você pode começar como MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual. Você vai pagar uma guia que é baratíssima por mês de R$50. Você pode ter o faturamento até 81 mil por ano, mas não é qualquer pessoa que pode ser MEI. Você não pode estar numa atividade regulamentada. O que é atividade regulamentada? Que tem conselho. Então, advogado, engenheiro, fisioterapeuta, não pode ser MEI. Os outros podem. Beleza, eu não posso ser MEI. Tem outros modelos jurídicos que você pode adotar. E aí você vai ter que acionar um advogado e um contador. Se você tiver sócio, bem importante ter um documento, um acordo com esses sócios para estabelecer quem é quem, o que pode, o que não pode, se um vier faltar, se quiser entrar outros sócios, se um quiser sair da sociedade, quais são as responsabilidades, tem que ter um bom acordo de sócios, isso salva sociedades. E eu falo por experiência. Porque numa empresa eu tenho outros 5 sócios, numa outra empresa eu tenho outros 4 sócios, na outra empresa eu tenho uma sócia. Então, todos diferentes. Como é que funciona? Funciona porque você tem um combinado claro. Contrato social, que é o documento que estabelece o nascimento da empresa. Normalmente o contador que faz isso já registra, né, na junta comercial. E aí, a partir daí, a sua empresa nasceu. Se tem sócios, um bom acordo de sócios. Se não tem sócios, vai contratar funcionário, estagiário. Sempre tenha contrato formalizando o que você faz, seja com um colaborador, seja com um cliente, seja com um parceiro. Sempre tem um documento. Mas é um contrato, um documento que estabelece, pode ser até um combinado no e-mail, que estabeleça quem faz o quê, como, quando, quanto que paga. Formalize. Mas é obrigatório por lei formalizar? Não é.
né? O contrato ele não é obrigatório, a formalização das relações jurídicas elas não são obrigatórias sempre, mas ela te protege. Porque aí depois de 2 anos, 3 anos, o que foi combinado? O que falou? Foi uma mensagem no WhatsApp, como é que você prova? O outro fica como? Você tem que ter prova, né? Então, um passo atrás, constituir a empresa. Qual é o nome da minha empresa? Antes de decidir o nome, verifica se o nome está disponível. Pensei num nome maravilhoso, ScalaCast. Já tem 50 no mercado. Será que esse ScalaCast está disponível para proteção? Então, isso eu descubro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá a gente consegue acessar quais são as marcas que estão disponíveis ou não. Ah, mas a marca que eu quero não está disponível, já está usada. Muda. Falo por experiência. Então, né, Ana, porque você usa e daqui a pouco vai ter que trocar. Porque o dono da marca vai vir e dizer o seguinte: Ana, essa marca já é minha? Quem tem a marca tem o direito de exclusividade para usar aquele nome. Por 10 anos, depois tu pode renovar, pode prorrogar. Então, isso é bem importante. Garanta que o nome que você vai escolher para o seu negócio seja um nome disponível para a marca. E para registro de domínio, né, que é o site. Isso não vai estar no INPI, não é propriedade intelectual, mas vai estar lá no registro.br. Você entra no registro.br e eu quero ver se o site ScalaCast está disponível. Digita lá, já vai aparecer se tá, qual é a disponibilidade, se tem o .com, se tem o .edu, né, qual que é a disponibilidade. Então, eu acho assim, de largada é isso. Diga. Né? Alguns pontos chaves, Pode começar na informalidade? Pode, mas formalize o quanto antes. Verifique qual que é o melhor modelo e daí vai decorrer o modelo tributário, né? Quanto de tributo que eu vou pagar. Estabeleça se você vai ter sócio, um bom documento com sócio. Se não vai ter sócio, siga a sua vida, mas normalmente nesses casos você vai ter um colaborador, um estagiário. Faça um bom contrato com os clientes da mesma forma. Meu Deus do céu. É bastante coisa. É bastante informação. Diga, se eu tivesse escutado só a parte do registro lá no início, há 7, 8 anos atrás, estaria... E você sabe que para quem está começando um negócio, como é que a Juridioquê nasceu? Nasceu de uma dor. Então quando você pensa no negócio, você pensa, que dor que o meu negócio vai resolver? Falta uma pizzaria na minha cidade, por exemplo. Ou, né? Então, qual foi o objetivo da gente criar a Juridioquê? Nós temos muitas informações disponíveis hoje. Toda a informação do mundo está aqui, de graça praticamente. Sim. A grande questão é que a gente não consegue fazer curadoria dessa informação. Onde é que está a informação certa? Muitas informações conflitantes em órgãos diferentes, em sites diferentes, equivocadas, difíceis de serem compreendidas. Quem que eu sigo? Quem que eu escuto? Quem que eu respeito? Então, o que a gente pensou? Vamos fazer um local em que os empreendedores, ou melhor, as empreendedoras, possam acessar informações confiáveis, de maneira didática, simplificada, sem muita enrolação. Divertida, sem muito juridiquês, porque ninguém é obrigado a ficar entendendo termos complexos, difíceis. O direito tem que aproximar o cidadão da informação e não repelir. Então, foi daí que nasceu a Juridioquê, dessa dor, de trazer conteúdo curado para empreendedor. Uma trilha lógica, desde o momento que a empresa nasce até cada uma das etapas da empresa, aquelas informações que são essenciais para a empreendedora ganhar mais dinheiro, ter segurança, crescer com sucesso. Poder ter licença maternidade, digamos. Maternidade, se machucar tem a licença. Por isso a formalidade também é importante. Não, primeiro de tudo, parabéns, né? Porque vocês estão arrasando nos vídeos da Juridioquê. Já sigam a gente, pessoal. Juridioquê, lá, @Juridioquê no Instagram. Sigam a gente lá na Cielo ADV também, nosso escritório de advocacia. E lá na Protemar, que é tudo @Protemar, @Cielo ADV e @Juridioquê. Jéssica, eu acho que tu deu assim um overview muito abrangente, né, com relação a como começar, né? E como tu comentou, na Juridioquê também vocês falam bastante com relação a toda essa trilha, né, que o empreendedor precisa. Agora, conta um pouquinho para nós qual que é o segredo do teu dia para tu dar conta de tudo isso, guria. Guria! Então, vou falar só para vocês, gente. Eu não dou conta. Vocês acham que eu dou conta, mas eu não dou conta. Na verdade, assim, eu tenho a rede social e acabo expondo muito das coisas nas redes sociais, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanha aqui também tem uma atividade e uma rotina extenuante.
em especial para quem empreende, para quem é mãe, para quem faz trabalhos voluntários. Então, todos nós queremos ter uma vida saudável, enfim, todos nós temos a nossa rotina e fazemos muitas coisas. A grande questão é que eu vou postando, então as pessoas ficam aquela, nossa, mas ela faz, tenho certeza que vocês fazem também. E outro aspecto é organizar o dia, né? É organizar de modo que você consiga dar conta de tudo. Eu dou conta de tudo sempre? Claro que não. Tenho 90 mensagens aqui para responder no meu WhatsApp, Então, meus clientes, bem, amigos, desculpem, nem sempre é no dia, nem sempre é na mesma hora. Mas isso também é um quê, assim, do mundo moderno, né? O quanto as informações, elas circulam, o acesso é tão mais rápido, é ágil, isso deixa a gente também um pouco angustiados, né? De ter tudo rápido, a resposta, de estar conectado. Eu sofro um pouquinho do FOMO, né? Vocês já ouviram falar? O FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. Então... E eu vejo que isso está muito presente na nossa vida hoje, sabe? O tempo todo, assim, o celular on, será que alguém me mandou um WhatsApp? Será que eu deixei de responder alguém? Eu não vou... eu cheguei no podcast, eu não postei ainda. Então, assim, eu tenho tentado... Respira. Tenho tentado desacelerar, mas nem difícil. Nem sempre é um desafio. É que, assim, não é só o WhatsApp, né? É Teams, é WhatsApp, é e-mail, é Instagram, é Facebook, é tudo ao mesmo tempo, né? Cara, e assim, a exigência, né? Essa semana me perguntaram assim, tu não tá alimentando o LinkedIn? Não. Eu tô preocupada em me alimentar ultimamente. É isso, assim, porque... Aí é o LinkedIn, é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok. E aí você tem e-mail, mais de um, né? Porque é mais de uma empresa. Gente, assim... Teams, mais de um Teams. Tu sabe que o Teams eu uso bem pouco, mas assim, o volume realmente de atividades demanda um certo cuidado. E assim, eu não tô falando que eu sou exemplo, pelo contrário. Tanto é que eu tô buscando, assim, para 2026. Vamos lá. Já me comprometi do meu ano sabático, institucionalmente falando. Então, agora, em dezembro, termina a minha gestão como diretora jurídica da CO, que eu não vou seguir em função de direção. Em breve, termina a minha função de presidência também na Fundação CETEP. Não vou buscar reeleição, tampouco algum cargo de diretoria. A ideia, 2026, 2027, é dar uma segurada assim, no envolvimento tanto social, focar um pouco mais na empresa, um pouco mais em mim, viajar um pouco mais, estudar um pouco mais. Eu tô lá com uma lista de 30 livros para ler, lugares que eu quero conhecer, e não adianta. Quanto mais a gente se envolve, acho que tem um papel social, mas eu faço isso há mais de 20 anos, então eu também vou dar uma freada. E é importante, sabe, Ana? Porque não parece assim, mas a gente acaba vivendo no piloto automático, e eu não quero isso. Cada vez menos. Uma vez me falaram uma frase, o não que você diz pro outro é um sim que você diz pra si. Exato. Então, que nem eu tenho um perfil bem parecido, né? Que tu quer agarrar tudo, quer fazer tudo e não quer deixar nada fora do lugar, que ninguém fique, né, sem resposta, sem algum retorno. Mas querendo ou não, é que nem tu falou, né? Tipo, chega uma hora que a gente precisa respirar. Tá, o que é prioridade agora? Pra onde que a gente vai? Exato. E para quem é empreendedor sabe, essas atividades extras desviam um pouco o teu olhar. Sim. Então também chega um momento que você fala assim, agora eu preciso dar um gás nessa empresa aqui. Então o ano que vem eu quero dar um gás na Juridioquê. Não vou abandonar, obviamente, as outras empresas que eu tenho, sim, mas eu preciso dar uma atenção aqui. E continuar vivendo bem, porque no final das contas é isso, né? O tempo que você tem com a tua família, teus momentos de qualidade. Eu adoro fazer atividade física, eu adoro trilha, eu adoro viajar, eu adoro ler, eu adoro estudar línguas. Só que são prioridades, você tem que escolher o que você vai fazer. Você vai para uma reunião de uma entidade que você é dirigente, elaborar documentos, fazer mais reuniões, ou você vai tirar esse tempo para ler, para fazer uma corridinha. Então é isso. Legal. Jéssica, já que nós entramos aqui nesses assuntos, esse ano tu fez uma experiência aí muito top, que foi ir para a China, na Canton Fair. Conta um pouquinho mais para nós, como que foi essa experiência? Nossa, foi... Que, como diz o ditado, nós viajamos junto contigo. Foi sensacional. Eu não conhecia a China. Já tive a oportunidade de viajar para locais diferentes, assim, já estive na Índia, já estive na Venezuela, no Monte Roraima,
New Delhi? Aham, eu tive em Delhi, mas mais no interior da Índia. E agora a gente passou basicamente aí 12 dias Hong Kong, Guangzhou, na China, e também tivemos a oportunidade de um dia em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, foi uma experiência assim, maravilhosa, foi um grupo empresarial capitaneado pelo Polo de Inovação aqui, fomos em 15 pessoas no primeiro grupo, depois mais 5 no segundo grupo, com o objetivo de participar de feiras de tecnologia e inovação. Primeiro em Hong Kong, foi super legal, então muito foco na robotização, né, na automação de tudo. E aí depois na Canton Fair, que é uma das maiores empresas de importação e exportação do mundo, né, foram milhares de pessoas, 240 mil participantes, 32 mil expositores de 200 países do mundo. Uau. Então realmente foi uma experiência surreal, além da experiência cultural. Na China eu até comentava... Comeu grilo? Guria, tu sabe que na região que a gente foi não tinha bichinho assim, não tinha grilo, não tinha nada. Isso fica mais ao norte na China. Nós estávamos mais ao sul. Então, o que chamou a atenção, assim, eles têm uma culinária que é peculiar, mas a gente não se deparou com nada de insetos. Eles comem bastante miúdos, né, e bucho de porco. Eles comem bastante asinha de frango, pezinho de galinha, né, muito frango, muito derivado de peixe e o peixe propriamente dito, a pele, muito colágeno, cavalinho marinho. Então assim, comeu cavalinho marinho? Não comi. Não. Ai, achei muito fofo para comer. O prato típico lá é o pato laqueado, então muito pato pendurado por tudo, muito tofu, muito ovo cozido, então, assim, uma culinária bem, bem típica. E como a gente estava num local também que recebe muitos visitantes do mundo todo, a gente teve a oportunidade também de experimentar, até no hotel que a gente ficou, a culinária de outros países, né? Então, foi muito legal, uma experiência cultural incrível, empresarial incrível. E aqui, estava comentando antes, que as pessoas falam assim, mas tu vai lá pra feira, é só business. Não, quando você faz uma viagem dessas, é tudo. É experiência de pagar tudo num aplicativo que é chinês, que tem locais que os caras não aceitam dinheiro, não aceitam cartão, você tem que pagar ou no Alipay ou no WeChat. É pegar um táxi, um Didi que o taxista não fala inglês, você tá lá com chinês e, meu Deus, ajude para que eu chegue no lugar certo. Você viver a experiência, a cultura local, porque se eu quiser negociar com os chineses, eu preciso conhecer a cultura deles. E eles negociam muito à mesa. Então, conhecer o modo, como que eles comem, o que eles, né, como se comportam, o que valorizam, é muito importante se eu quiser negociar, não só na China, em qualquer país. Então, realmente, viver a experiência lá, cultural, a língua, os locais que a gente visitou, aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de imigrantes, aquela quantidade, o transporte, o deslocamento, assim, foi tudo incrível, foi tudo, parece que estou num filme. Eu amei demais, assim, e fiquei super impressionada com a China, porque existe, assim, uma interpretação um pouco equivocada e extrema com relação à organização político-administrativa, né, comunista. Então, a gente não sofreu isso lá, não viu na pele, na prática, nada que afrontasse direitos e garantias. A gente viu, pelo contrário, um país, assim... Organizado, com respeito às pessoas e até capitalista, né? A China tem 1,4 bilhões de pessoas, eles trabalham nos últimos 50 anos de modo muito organizado para erradicar a pobreza. E eu acho até que para dominar um pouco do mundo, sabe? Então, acho que a gente tem que aprender com eles e se preparar, porque os chineses cada vez mais estarão no mundo, aquele papo de produtinho da China é excelente. É nada. Cada vez com mais qualidade, com um preço mais competitivo, porque tributação é menor, a legislação trabalhista lá é menos rigorosa, eles têm muita mão de obra, então a competição realmente é cruel.
Vocês chegaram em alguma fábrica, alguma coisa realmente que, tipo, o pessoal é meio trabalho escravo para nós brasileiros? Nós tivemos para quem é CLT, né? Para quem é empresário já sabe mais Não, a menos. gente teve a oportunidade de conhecer, oportunidade de conhecer uma fábrica e não vi nada disso. Vi excelentes condições de trabalho, as pessoas trabalhando normal como todos nós. É óbvio, né, que eu não tive acesso às informações relacionadas a salário e a outras condições, mas a gente esteve dentro da fábrica e o que foi visto, diferente de quando eu fui para a Índia, por exemplo. Na Índia. Na Índia, a gente viu, assim, tanto em ambiente de trabalho quanto na rua, uma situação socioeconômica, assim, calamitosa, de higiene, de saúde, calamitosa. Agora, na China, eu não vi isso, não. Na China, realmente, eu fiquei positivamente surpresa com o que a gente viu, com o que a gente viveu, com a recepção, com tudo, assim, comida, meio de transporte, nada assim a reclamar, a me queixar. Claro, é diferente. Mas é a cultura, mas a gente né? a gente foi pra isso. É a mesma coisa isso, que então, eles virem pro Brasil, né? A gente foi com esse espírito e com esse coração ensinável também, né? De respeitar. E isso ensinou muito pra gente, porque quando você tá lá, e aí você tá naquela feira com milhares de pessoas, e tem pessoas da África, tem pessoas da Inglaterra, tem pessoas da Alemanha, tem pessoas da Holanda, tem pessoas do Japão, tem pessoas de todos os lugares do mundo, de origens diferentes, de religiões diferentes, né? Muitos muçulmanos. E aí você se dá conta de que você é tão pequenininho nesse mundo todo e que as diferenças são tão grandes, mas que no fundo o ser humano é o mesmo, que é a mesma coisa. Todos querem o seu bem-estar, a sua felicidade, manter as suas empresas, constituir suas famílias, ver os seus filhos crescendo bem, ver os seus países crescendo. Então, isso também assim, nos coloca numa posição de humildade perante o mundo. Então, super valeu, foi uma experiência maravilhosa. E a gente vai promover outras missões internacionais, Polo Inovale, Associação Comercial, em especial para a China e agora para a Alemanha. Nós temos a parceria de uma empresa chamada SCL Comtrade, que é uma empresa parceira de importação e exportação. Então, tem muita coisa boa rolando aí e os empreendedores podem ficar atentos às oportunidades. Uau! Tô aqui, ó, boca aberta, né? Muita informação, muita coisa boa, né? E assim, né, eu adoro viajar também, então também morei na Índia um tempo, depois nós temos que conversar mais. Nós temos que conversar um pouquinho mais aí dos chapati, Nossa, eu amo. Das culturas de lá. Eu amo chapati. Mas, enfim, Jéssica, né, muitas informações, muito conteúdo, vamos ficar aqui umas 2 horas conversando, só que não. Fica. Tô brincando. Mas só, né, meio que pra fechar aqui, tu já deu, né, um spoiler com relação à questão de empresa, um pouquinho lá da China, de inovação, de robótica e assim por diante. Com relação à inteligência artificial, assim, como que tu vê essa nova, não é tendência, né, porque já é realidade, né, de como que, enfim, né, como tu teve essa visão mais lá fora, como que você vê essa diferença entre Brasil e China com relação a essa parte de inteligência artificial? Assim, a tua pergunta é excelente. O que a gente viu na feira, como eu estou no ambiente de inovação, né, estou no polo de inovação e eu já trabalho com inovação há algum tempo, porque na universidade eu também estava na diretoria de inovação. Que legal. Fica aí a dica, por favor, sigam o Polo Inovale aí também. Jéssica, o que você viu lá na China que você, meu Deus... Gente, de verdade, nada do que eu vi lá foi algo assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse possível. Porque a gente vem acompanhando as tendências de inteligência artificial, então, claro, né, a automatização e os robôs estão para tudo, né? É robô que limpa a placa solar, que corta a grama, que limpa a piscina, que serve café, que faz café, que é cachorro para guerra, é cachorro que serve, é cachorro... Assim, é humanoide que você olha e fala assim, gente, é um ser humano, isso não é possível. Sério que já tem assim mais Já real? tem. Tinha um robô humanoide chinês lá que eu me confundi. Sério? Era muito assim, as expressões, as microexpressões, assim, então isso chama atenção. Os exoesqueletos chamam atenção, assim, a possibilidade da mobilidade, né? Muito, muito interessante. Os wearables, né? Óculos, relógios, anéis conectados, tudo conectado com o aplicativo, inclusive traduzido para o português, assim, muito
nada, assim, Jéssica, eu nunca vi aqui, eu até tava falando com a Karina da Ótica Cagliari, que é o Merchan, que eles já têm o óculos Ray-Ban da Meta aqui, tem. né, que grava, que filma, que faz tudo. Então, a gente tá num ambiente em que a inovação e a inteligência artificial, pelo menos os ambientes que eu frequento, assim, é um tema que a gente discute, que a gente estuda. Mas é óbvio, né, a China tá à frente e ela consegue fazer mais rápido, ela consegue fazer mais barato. Eu tava vendo um braço robótico lá na feira e lembrando de uma startup que a gente tem aqui, que tá querendo desenvolver o braço robótico. Eu pensei assim, cara, pra que eles vão desenvolver? Se já tá pronto. Se a China já fez, se é mais barato, se é mais rápido do que a gente fazer aqui. Não importa. Então eu acho que é isso, sabe? A inteligência artificial, ela tá nos permitindo escalar de maneira muito rápida o conhecimento, o desenvolvimento dos sistemas, dos aplicativos. Às vezes eu tenho um pouco de medo, não vou negar, porque o quanto nós estamos expostos o tempo todo. Só que são duas escolhas que a gente faz, né? É saber que a exposição para quem está no mundo hoje digital, quer trabalhar, quer atuar, quer fazer conteúdo, vai existir e eu preciso conhecer, saber como me defender, saber qual que é o limite de disponibilidade e compartilhamento dos meus dados, do que eu posso fazer e como eu posso fazer. E as pessoas que decidem que não vão viver nesse mundo e como elas vão viver, eu não sei. Eu também não. Vender coco na praia, receber em dinheiro, pagar em dinheiro, eu não sei, né? Eu vi eu já vi isso na China, sabe? Cada vez menos moeda. É aplicativo. É essa, né? Então, tinha lugares que não aceitavam cartão de crédito, que não aceitavam dinheiro, que era só o aplicativo. Então, eu não sei. Por outro lado, o mundo também é cíclico, né? Daqui a pouco vai ser vintage ter dinheiro, daqui 20 anos a gente vai dizer, não, vamos voltar a ter dinheiro como os maias faziam. Então, o que eu acho, né, é que a gente precisa estar atento. Não importa se você é uma empreendedora convencional, tem uma loja de roupas, não está no mercado digital, está numa cidade pequena, a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial chegam rápido e em qualquer lugar. E se você não estiver atenta, você vai ficar de fora. E se você ficar de fora, o seu negócio vai declinar. Dando um gancho aqui, né? Há 15 anos atrás, quem que vendia online? Mercado Livre, Netshoes, porque vão roubar meus dados dos cartões e coisa arada. Hoje em dia não tem, quem não tá no online não vai pra frente, né? Então, acho que essa questão da inteligência artificial é que nem você comentou. Ou a gente se adapta, ou vai vender coco na praia e receber em dinheiro E outras, por fim, assim, né? Quando a gente fala de inovar, nossa, mas para inovar eu preciso de tecnologia, de inteligência artificial. Não. Para inovar, você precisa olhar aquela dor, aquele desafio de um jeito diferente. Resolver um problema, inovar é fazer diferente. E não precisa ter tecnologia. Pode ser no modo como você atende o teu cliente, o modo como você presta o serviço, o modo como você entrega o teu produto, né? Então, tem muitas maneiras de você fazer diferente sem necessariamente ter robô ou inteligência artificial. O Oceano Azul, ele existe, né? Mas é raro, então, como diz, né? Pega e adapta, melhora. É isso aí. Coloca teu maiozinho e mergulha. Só que a gente tem medo de mergulhar, né? Bem isso. Tá, Jéssica, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta finaleira aqui, né? Conta uma decisão, assim, que te fez crescer muito. Na dor, no amor, enfim. Nossa, esse ano mesmo eu tive que tomar várias decisões. Acho que isso é o papel, faz parte da vida adulta, da vida do empreendedor, tomar decisões. E quando você lidera times, né, a liderança também é uma atividade, como diria minha mentora, sempre mentora Márcia Brolo, é uma atividade solitária, né, e que a gente precisa arcar com algumas decisões e consequências delas. Eu acho que uma decisão bem difícil para mim de tomar foi o desligamento da universidade, onde eu fiquei por 25 anos, estava numa função de direção e eu decidi sair porque eu queria mais. Porque eu sentia que eu estava acomodada naquela atividade, que tudo que eu tinha que aprender e evoluir no ambiente da universidade, eu comecei como secretária, passei por vários setores, assumi diretorias, fui professora, e aí eu pensei, eu já passei por todos os setores e cargos que eu poderia. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o resto da vida aqui, fazendo o que eu já estou fazendo e o que eu já sei fazer hoje. Estagnou. E como é que eu vou me desafiar? E realmente foi uma decisão bem difícil, porque eu amo a universidade até hoje, minha casa, né? Sou
apaixonada pela UniESC, melhor universidade do sul do mundo. Mas foi uma decisão bem importante para o meu crescimento pessoal e profissional, eu não me arrependo. E a cada dia eu aprendo, eu me desafio, e eu acho que essa é a função do ser humano aqui. Não é se acomodar, é ser melhor em todos os aspectos. Então foi uma decisão difícil, mas que cumpre o meu propósito, que é de ser um pouquinho melhor todo dia. Uau! Diga, essas dominantes influentes aí não são fáceis. Não, sai da frente, sai da frente. Bem isso. Sai da frente que eu quero passar, né, bem Jéssica? Isso, ou atropelo, né? É bem isso. Às vezes eu brinco que sou uma patrola desgovernada, às vezes, porque, meu Deus. Tem um pouco de governo. Já tem um pouco de governo. Já tem um pouco de governo, juízo. Faz parte também, né? Com o tempo a gente acaba aprendendo bastante com relação a amadurecer e crescer um pouquinho mais emocionalmente, né? Mas, Jéssica, quero agradecer de coração por todas essas informações, por esse bate-papo incrível, com muitas informações, né? Com muito conhecimento. E quero agradecer a participação, né? E parabéns por toda a dedicação e empenho em todas as funções. É uma mulher que a gente admira muito aqui na cidade, né? Não só por questão de carreira, mas por questão de tudo, né? A gente, como mãe e empresária, sabe muito bem das dificuldades também do dia a dia. Então, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero dizer que a admiração é recíproca. Além de inteligentíssima, querida, competente e empreendedora, ainda é super gentil, super amável. Então, a gentileza, por incrível que pareça, é uma qualidade que a gente precisa e espera cada vez mais, e nem sempre é simples de encontrar. Então, te admiro muito, parabenizo pelo projeto. Incrível, eu acho que o conhecimento realmente precisa ser compartilhado. E por que não trazer as pessoas que a gente conhece, né? E trazer esse conteúdo e evitar que outras pessoas cometam as falhas e os erros que a gente cometeu também e aprendam com a gente. Então, parabéns, conte sempre comigo. A quem nos acompanha, eu desejo sucesso na vida de vocês, que vocês adotem as qualidades do empreendedor, né? Que é visão de futuro, coragem, persistência, estudo constante. E se eu puder ajudar vocês em qualquer coisa, contem sempre comigo, tanto na Juridioquê, quanto na Protemark, quanto na Selo, quanto no Polo Inovale. Estou sempre a dispor. Um abraço para vocês. Obrigada, então, pessoal, e até breve.